Recebendo hoje o promotor de justiça da comarca aqui de Lajeados, Sérgio Diefenbach, para falar sobre um tema que é importante, ele é amplo, ele não é de hoje que ele vem sendo debatido, não é tão simples assim a sua definição, mas tem um encontro importante, né, para ver algumas diretrizes que serão tomadas, uma reunião que vai ter representantes de 25 municípios da bacia do Rio Taquari. Esse encontro acontece na sexta-feira e o debate é sobre a possibilidade ou não de regulamentação das áreas de preservação permanente em perímetro urbano. Esse próprio termo, né? Talvez muitas pessoas não sabem o que é a área de preservação permanente em perímetro urbano, o que é o perímetro urbano, o que muda na prática, né? Então, é um tema um pouco complexo, assim, que as pessoas, em sua maioria, não entendem muito bem ou não têm conhecimento. Vamos tentar explicar aí para a nossa comunidade, doutor Sérgio Diefenbach, o que vem acontecer, a reunião, mas também começando do início, né? O que vem a ser a área de preservação permanente, o que pode mudar na nossa estrutura. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, Bom amigos, dia. ouvintes da Rádio Independente. De fato, esses termos são técnicos e há, inclusive, divergência técnica sobre os conceitos, a abrangência e a extensão do que seria a famosa APP. Nada mais é do que uma sigla com a abreviatura das primeiras letras dos nomes, da Área de Preservação Permanente, que é considerada uma área que deveria ser intocável ao redor de recursos hídricos, seja nascentes ou seja águas superficiais, ou seja, aquele espaço entre o rio, entre um arroio e a ocupação urbana. É um espaço de preservação ambiental, é um espaço que ele precisa ser mantido para a absorção das chuvas, para a proteção da fauna, para a proteção da qualidade das águas, e a lei estabelece um espaço mínimo dentro do qual não poderia haver intervenção humana. E ao longo do tempo foram se criando, primeiro, exceções para esta regra, e em segundo momento foi se observando situações em que já há consolidação de ocupação desses espaços. Vejam bem, e trago agora para nós moramos no Vale do Rio Taquari, na bacia hidrográfica do Rio Taquari, em que há uma convivência entre esse enorme recurso hídrico e a nossa ocupação urbana. Então, muitas vezes, a gente, quando tem enchente, por exemplo, se diz, o rio invadiu a cidade. Na verdade, a cidade é que vem invadindo a área que é natural desta bacia ocupar esse espaço. E esta convivência entre arroios, riachos, rio e a ocupação urbana, a ocupação do homem, não só urbana, mas também a rural, pelas fazendas e produções, isso é que precisa ter um regramento e que ele aconteça em equilíbrio. E é nesse estágio que a gente vem avançando e, às vezes, retrocedendo. Portanto, o que nós pretendemos como Promotoria Regional Ambiental nesta sexta-feira? Estaremos reunindo com técnicos, secretários municipais destes 25 municípios, porque em dezembro do ano passado foi promulgada uma lei federal permitindo, de alguma forma, que os municípios tenham mais autonomia no regramento de algumas áreas urbanas que estejam com o APP. Vamos pegar exemplo bem simples para as pessoas entenderem. O Arroio do Engenho é um recurso hídrico que passa no meio de Lajeado. O Arroio Saraquá é um recurso que passa no meio de Lajeado. O Arroio do Meio passa no meio da cidade de Arroio do Meio. A cidade de Progresso tem um arroio que passa no meio da cidade, o Saraquá passa ao lado da cidade de Santa Clara, o Rio Taquari margeia várias cidades em que a área urbana está encostada nesses recursos hídricos. E a legislação ela fixa em 30 metros uma APP quando o recurso hídrico é pequeno e de 100, 200 e até 500 metros quando o recurso hídrico é maior. Esse embate é que termina sempre acontecendo. O que se pretende começar a conversar agora é construir dentro do Vale do Taquari bases teóricas e bases de exemplos de legislação e estudos que viabilizem eventualmente reduzir o tamanho dessas APPs, que é um anseio do mercado imobiliário, é um anseio dos proprietários que às vezes tem um terreno de 50 metros, que ele tenha 30 ocupados por uma APP, ele torna quase inútil o terreno. Ou então, as margens do Taquari, os terrenos são de mais difícil uso ainda. O que nós pretendemos começar a debater com esses municípios é que, em primeiro lugar, temos que fazer o dever de casa. Se nós queremos entrar um pouco mais nas margens do rio e dos arroios, nós temos que nos concentrar na qualidade
da água e da proteção desses rios e desses arroios. Ou seja, estudos técnicos e individualizados precisam ser feitos para assim entender o quanto que se pensa em permitir avançar e quais as melhoras que nós vamos ter para o meio ambiente para compensar aquele uso. Então, embora seja um tema muito técnico, é um tema que envolve complexidades ambientais, de engenharia e também jurídicas, ele toca no dia a dia de muitos cidadãos, de muitos proprietários e possuidores de imóveis ribeirinhos ou nessas margens de cidades. Esta pressão pela necessidade das pessoas vai desaguar nas câmaras de vereadores, nos poderes executivos, que estarão com projetos de lei querendo ampliar. Nós, do Ministério Público, faremos o que começamos a fazer, o debate antes, mas seremos, sim, autores de eventuais ações para frear ações que sejam imaturas, que sejam assodadas, que sejam despreparadas ou que não sejam alicerçadas em estudos adequados do que pretende ser feito. Então, nesta sexta-feira, nós iniciaremos o debate sobre isso. Teremos a participação da secretária do Meio Ambiente, a Marjorie Kaufmann. Secretária estadual do Meio Ambiente. Os secretários municipais estarão muitos aqui também. O nosso coordenador do Centro de Apoio do Ministério Público, Daniel Martini, que também é natural da região, natural de Progresso, estará presente aqui também, para nós iniciarmos essa aproximação, esse debate, e que possa chegar às câmaras de vereadores e aos executivos da maneira menos conflituosa possível. Qual é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é algum executivo se afobar nessa situação, enviar projetos, nós termos que entrar com ação de inconstitucionalidade, trancar esses projetos por anos no judiciário, sem uma solução que seja consensual. Então, iniciamos com o debate, com a transparência, com o esclarecimento das dúvidas, com a exposição das dúvidas para uma construção lenta e que tenha significado e consistência ao longo do futuro. Já existe algum estudo em relação a isso? Algum município já faz esse estudo de forma mais aprofundada? E até em relação a impactos também, né? Porque o Ministério Público se preocupa com a questão do que pode beneficiar, né, do que pode ajudar a melhorar a questão né, das APPs. Mas, em relação aos impactos, porque também né, podem ocorrer esses impactos. Perfeito. Um estudo, e de quanto também? Porque qual é o espaço que é considerado perímetro urbano, o que não é, né? Como é feito isso? A ocupação né? urbana, ela tem a ocupação de fato, que é uma expansão que as pessoas vão compartilhando e dividindo seus terrenos de uma forma informal, mas é a lei municipal que estabelece qual é o perímetro urbano de cada município. Então, Lajeado tem o seu perímetro urbano, é uma das cidades que tem maior predominância urbana, menor área rural, eu acho que é em Lajeado. Outros municípios são predominantemente rurais e com pequena área urbana, mas é a lei municipal que estabelece qual é o seu perímetro, o plano diretor, aquelas questões todas que nós discutimos alguns anos atrás aqui em Lajeado. Lajeado é um exemplo até interessante a respeito disso, porque já há alguns anos atrás fez uma lei regrando a APP no centro histórico de Lajeado. Se vocês observarem, o nosso centro histórico, ali da Praça da Matriz, em direção ao rio, ele já está todo ocupado até a beira do rio. E a APP, por lei, ela é de 100 metros ou 200 metros naquela área. Então, tem muitos quarteirões ali que estão todos dentro, em tese, da área de preservação permanente. Como é que se lida com isso para um imóvel ali ser reformado, ser ampliado, ser construído naquele terreno todo, ao redor da MEDIC, por ali tudo? Há uma lei municipal em Lajeado que fez um estudo disso, considerando a ocupação que já existe, algumas fundamentações, reduzindo a APP, com base nesses estudos do que já tem na realidade e de quais são as necessidades. Na região, pelo que eu percebo, o município de Progresso já contratou esse estudo, que começa a fazer o diagnóstico. Então, todo o estudo parte, assim como o estudo do nosso corpo. Nós fazemos um diagnóstico e depois um prognóstico. O diagnóstico é olhar qual é o estado atual da situação. Nós temos este rio ou este arroio com esse grau de poluição, com esse grau de ocupação. Qual é o prognóstico? Ou seja, o que nós esperamos fazer de hora em diante? Temos que tomar esse remédio, temos que diminuir o consumo desta carne, temos que aumentar a distância ou podemos diminuir a distância. É muito parecido esse trabalho, só que é de uma técnica de engenharia ambiental diferente, naturalmente, do corpo humano. Então, hoje eu citaria Lajeado no centro histórico e Progresso no que começa está me falhando o nome daquele arroio que atravessa a cidade de Progresso. Mas
O normal, então, é cada município definir. Eu imaginei que tivesse uma regulamentação estadual ou até nacional para dizer, não, a área de preservação permanente é tantos metros. Né? O que seria Perfeito, Ricardo. Essa é a grande diferença. Até dezembro do ano passado é a lei federal, o Código Florestal, que estabelecia. 30 metros é o mínimo e depois conforme a largura do rio. É a lei federal que estabelecia isso. Em dezembro, houve a aprovação de uma lei que permitiu que os municípios pudessem adaptar as suas realidades. Aí que entrou a história da Havan também, porque aqui já teve uma discussão, né? Não. A Havan, ela passa independente disso. Por quê? Ela está a 100 metros do rio Taquari. Ela está fora da APP. 100 metros? Isso vocês podem... Não parece, mas exatamente está. Tanto que tu vai observar que tem ao lado todo um terreno com gramíneas entre a Havan e o rio, e aquilo já era um processo antes, que era da Compasul, que ficou interditado durante muito tempo. Houve uma mexida de terra apontada como irregular. Fizemos um acordo judicial no sentido de preservar os 100 metros de APP, com gramíneas e o mato existente, e construção só dos 100 metros para fora. Então, todo o prédio da Havan hoje está fora da APP de 100 metros do rio Taquari. Diante daquilo que o senhor está falando, então, se cada município pode definir, pode fazer a sua legislação, o que os 25 municípios vão discutir agora? Como é que vai ficar? Perfeito, porque a lei estabelece que quando para o município eventualmente fazer a sua lei, ele deve ouvir antes os seus conselhos municipais, o plano de bacia do rio, não é fazer um retalho diferente entre Lajeado de um jeito, Estrela do outro, Arroio do Meio do outro. Nós vamos ter que fazer uma composição a configuração do nosso rio Taquari, a configuração dos recursos hídricos que atravessam mais de um município e tentar de que se mantenha uma padronização razoável entre as legislações dos municípios, se assim o fizerem. Então, hoje, os municípios estão em dúvida, estão curiosos sobre isso, mas não há um precedente ainda aberto. Nós estamos iniciando esse debate. Então, falando friamente, em tese, sim. Pode ser que Arroio do Meio faça uma lei, Encantado faça outra lei, Roca Salles faça outra lei. E essas leis podem ser diferenciadas. E veja que confusão que isso vai causar. Nossa. Então, a nossa tentativa aqui é de que se crie um consenso e, a partir desse consenso, você tem um parâmetro que você possa adaptar a cada realidade. E que são realidades diferentes, sim. Tem recursos hídricos, quando a gente fala para o nosso ouvinte entender, é um arroio, um riacho, uma veia d'água, que seja. Alguns são maiores que possuem nome. Arroio Encantado, Arroio do Engenho, Arroio Saraquá, os 3 maiores em Lajeado. Mas tem uma série de outros veios que acessam esses arroios, que nem nome tem, mas são recursos hídricos e às vezes impedem a construção em um terreno. Se vocês forem sair por aí afora, vocês vão observar que tem vários espaços de afluentes desses arroios que impedem uma construção dentro daquilo. E às vezes é diferente o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo em Santa Clara, no Arroio Saraquá. São realidades que podem gerar regramentos diferentes, de acordo com o que já está consolidado num lugar. Eu não consigo mais, por exemplo, o valão ali nos fundos do SEAT. Né? O valão ali é uma área que já foi canalizada. Você tem uma ideia, o ideal seria que ele fosse reaberto, seja, fosse um pouco reconstruído, mas ali é um claro exemplo de uma área já consolidada e antropizada, que se chama, ou seja, ocupação humana consolidada. Eu não tenho mais como imaginar 30 metros de APP ali, porque passa uma rua em cima. Então já é uma situação bem diferente do mesmo arroio se ele estiver numa área mais afastada da cidade, em que eu posso estabelecer 5 metros, 10 metros, 15 metros, quem sabe, sobre isso. Isso vai se repetir no Forqueta, no Forquetinha. Nós estamos num vale, nós temos os ônus e os bônus de estar num vale. Que horas é a reunião? Nós iniciaremos às 8h30 até às 11h30 da manhã. Vai ser um amplo debate, certamente. O auditório já está reservado, todos os lugares ocupados. Teremos 80 pessoas lá. Boa sorte e um bom trabalho pela frente. Muito obrigado. Muito obrigada. Conversamos com o promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, no quadro Direto ao Ponto.